Olá, eu sou Pedro Túlio Rocha, eu sou nefrologista da UFRJ e do Hospital São Lucas Copacabana. Eu queria agradecer o convite a participar desse evento, parabenizar a iniciativa de vocês de falar sobre um tema tão relevante, que é a doação e o transplante de órgãos, e o tema que me foi dado é a infecção pelo Covid-19 em transplantados renais. Então, esse é um dado atual, hoje, dia 31 de agosto. Eu peguei esse dado do site da OMS e a gente vê que nessa curva logarítmica a gente está tendendo à estabilidade, mas ainda assim o Brasil, pela grandiosidade da sua população, é o segundo país em número total de casos e a gente está chegando próximo aos 4 milhões de casos confirmados, só perdendo para os Estados Unidos. Já passamos dos 100 mil óbitos. Hoje temos 120 mil óbitos, com uma taxa de letalidade em torno de 3,1%, e nosso coeficiente de casos por 100 mil habitantes é de 1,82 casos por 100 mil habitantes. Perdão, 1.824 casos por 100 mil habitantes, né? Então, mostra a importância do que tem sido essa infecção no dia a dia e como isso tem afetado a vida da população brasileira. Outra coisa interessante é que o Brasil é um país continental, com realidades regionais distintas, né? Então, a gente vê nesse mapa que a gente tem estados onde a gente está tendo um aumento no número de casos e outros estados onde os casos já estão praticamente em resolução. A gente sabe disso no norte do Brasil, Amazonas, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, aqui no Sudeste, foram os primeiros estados a verdadeiramente sofrerem as consequências imediatas da epidemia, alguns estados no Nordeste também, e hoje a gente está vendo a epidemia se alastrando no Centro-Oeste, no Sul e também em Minas Gerais, que foi inicialmente poupada daquele momento inicial de março, abril e maio, que foi onde houveram o maior número de casos nos outros estados do Sudeste. E quando a gente pensa em infecção por Covid, o paciente transplantado renal ele tem algumas peculiaridades. Então, a gente sabe que alguns dos fatores de risco reconhecidos para a infecção pelo Covid estão presentes no indivíduo transplantado renal. Então, o indivíduo transplantado renal é um indivíduo imunossuprimido. A intensidade dessa imunossupressão depende do tipo de transplante realizado, se foi um transplante com doador vivo aparentado, ou então um transplante com doador falecido, e também do momento do transplante. A gente sabe que naquele momento inicial, o transplantado, nos 3 a 6 primeiros meses, precisa de uma dose de imunossupressão maior. Frequentemente, ele usou alguma terapia de indução com anticorpo monoclonal ou policlonal. Então, tudo isso coloca sobre chance de ter um maior risco de infecções graves pelo Covid-19. O indivíduo transplantado também necessita maior acesso aos serviços de saúde. Então, ele está sempre procurando os postos de atendimento médico, seja para consultas de revisão, eventuais internações, também para dispensação de medicação, e a gente sabe que essa exposição aumenta o risco de infecção. Os indivíduos transplantados, de uma forma geral, têm uma viremia prolongada, né? Isso é observado em outras infecções virais, como CMV, como herpes, e também existe o risco que a gente não consegue quantificar ainda da transmissão pelo doador, né? Principalmente no doador falecido. A maioria dos programas de transplante hoje tem usado rotineiramente a testagem de todo possível doador para ter certeza que aquele doador não tenha infecção pelo Covid no momento da doação de órgãos. Mas, ao mesmo tempo que a gente fala desses fatores de risco, talvez o indivíduo transplantado renal tenha alguns fatores de proteção do Covid-19, né? A imunossupressão, isso é uma especulação, né? A gente sabe hoje que talvez o maior estudo em terapêutica específica para o Covid-19 é o estudo inglês que utilizou a dexametasona na dose de 6 miligramas por dia, né? E a maioria dos transplantados renais usa corticoide. Não é uma dose equivalente a essa de 6 miligramas de dexametasona, na maior parte das vezes, é uma dose bem menor, mas talvez a imunossupressão proteja de alguma forma o transplantado renal daquelas formas mais graves da doença, já que a gente sabe que na fisiopatologia essas fases mais graves muitas vezes são fruto de uma reação inflamatória exacerbada do hospedeiro e não necessariamente diretamente uma resposta da infecção pelo vírus.
o indivíduo transplantado ele sabe o que é o isolamento social. Então, isso que está sendo novo para todos nós, de ficar em casa, de usar máscara, o transplantado já passou por isso. Então, talvez ele consiga fazer esse isolamento social de forma mais eficaz. E outro fator que eu não coloquei na aula aí, mas eu acho que é uma coisa que a gente vê no dia a dia, os transplantados renais estão morrendo de medo da infecção pelo Covid. Então, eles, na maior parte das vezes, têm ficado reclusos. E como reclusos, eles têm menor exposição e chance de infecção pelo Covid-19. Bom, quanto ao manejo desses indivíduos transplantados, né, a prevenção. A prevenção se dá através do isolamento social. O transplantado renal, embora a gente ainda não tenha claramente essa noção de se tem mais risco ou não, deve ser considerado do grupo de risco, deve seguir o isolamento social restrito. As medidas de higiene, né, principalmente lavagem das mãos frequentes e também a proteção com máscaras, postergar consultas médicas não essenciais. Então, isso é importante. Aquele paciente transplantado renal com mais de 1 ano de transplante, que habitualmente seria visto de 3 em 3 meses, 6 a 6 meses, se ele tem função renal estável, não houve nenhuma alteração na sua imunossupressão, é mais seguro postergar a sua consulta de revisão por pelo menos 3 a 6 meses, para poder reduzir o risco desse paciente de vir à consulta e também de vir colher os exames, né? Então, o indivíduo transplantado, quando vem, marca uma consulta, ele não vai só no ambulatório, ele antes tem que ir no laboratório, colher exame, então tudo isso coloca ele sob maior risco de infecção. A telemedicina é uma opção, né, foi bastante utilizada aí durante a epidemia, alguns centros utilizaram de forma rotineira. Lembrar da importância da vacinação para H1N1, né, que agora já passou, mas logo no começo da epidemia a gente frisou muito. É uma das poucas vacinas que o transplantado pode tomar, é a vacina da influenza, né, H1N1. Embora ainda não haja diretamente a vacina contra o Covid-19, a gente sabe que pode, por vezes, ter co-infecção com as formas de influenza, então é importante a vacinação. O diagnóstico, né? O diagnóstico no transplantado renal tem algumas peculiaridades. A apresentação, eu vou mostrar mais à frente os dados que a doutora Tainá Sandes, lá do Ceará, do Hospital de Fortaleza, gentilmente nos cedeu de um estudo multicêntrico brasileiro que ela está capitaneando, mas a apresentação é bastante variada. E outra coisa que chamou a atenção é que a progressão é muito rápida, né? Então, aqueles pacientes que se apresentam de uma forma mais branda, no segundo, terceiro dia de sintomas, eles podem rapidamente evoluir para a forma grave da doença, muitas vezes antes daquele número de 10 dias, a partir do 7º dia, evoluir de forma rápida para a insuficiência respiratória. Quanto ao diagnóstico laboratorial, o de escolha são os métodos moleculares, né, com PCR em real time. Existe já agora o teste de antígeno direto, né, o GeneXpert, ainda não foi plenamente validado na população de transplantados, mas parece ser válido. E o grande questionamento é da utilização da sorologia, né, já que a gente sabe que o transplantado renal ele não necessariamente monta resposta sorológica, né, então a sorologia não é utilizada como diagnóstico de outras formas de infecção viral. Então, o CMV você não dosa anticorpo total, IgG, IgM do CMV para diagnóstico em transplantado renal. Você vai ou na antigenemia ou através diretamente do PCR. Então, a sorologia tem um valor muito limitado no transplantado renal. Vou falar para vocês que o maior valor de IgG que eu já vi foi num transplantado renal. Foi num paciente do meu colega lá do Fundão, o Dr. Renato Torres Gonçalves, e não é história do Dr. Renato, não. Ele me mostrou o exame, ele matou a cobra e mostrou o pau, né? E era um paciente transplantado que fez um IgG de mais de 90, né? Então, em tempos de epidemia, o resultado desse exame é ostentação, né? Mas, de uma forma geral, o diagnóstico sorológico deve ser evitado. Se você fizer, lembrar que a negatividade dele não exclui doença presente ou passada. Isso daqui é só para a gente lembrar da fisiopatologia do COVID, né? O que é visto, você tem uma fase inicial, onde os sintomas são muito brandos, e aí a partir do 7º, 10º dia de doença, você começa a ter a fase inflamatória da doença, né? Que cursa inicialmente com sintomas mais exacerbados de febre, mialgia, e posteriormente com a insuficiência respiratória, né? Então,
tipicamente o que a gente vê é que a resposta imune inflamatória é mais importante do que a lesão viral direta. Como é que a gente vai estratificar os indivíduos transplantados renais com infecção? Então, é seguro fazer o tratamento remoto se o paciente tiver temperatura baixa, febre de 37,5 até 38, e com sintomas respiratórios sem dispneia, né? Esse paciente não necessariamente deve vir ao médico, né? Quais são os pacientes que deverão buscar avaliação médica de urgência? Aqueles com febre alta, com dispneia, os transplantados recentes, por estarem no momento mais inicial da sua imunossupressão, né, com menos de 3 meses, e aquele paciente frágil, com muitas outras comorbidades. O que fazer na avaliação médica de urgência? O exame clínico, né, a gente sabe que a oximetria é uma importante ferramenta para a triagem desses pacientes, né, excluir outras causas. O indivíduo transplantado pode abrir um PCP, uma histoplasmose no mesmo momento de epidemia. Então, é importante rever isso. No laboratório, que a gente pede, geralmente, hemograma, ureia, creatinina, hepatograma, PCRT, importante marcador de inflamação. A gente tem alguma experiência na utilização da procalcitonina, né, que é o marcador mais específico de infecção bacteriana, para excluir que esse paciente não tenha infecção bacteriana secundária. E muito tem sido dito do dedímero, né, ou dos produtos de degradação da fibrina, como um marcador de hipercoagulabilidade. A gente sabe, sim, que o COVID cursa com uma hipercoagulabilidade, mas o valor isolado desse exame é questionável. A gente não tem essa experiência, nem essa resposta do dedímero, acompanhar, fazer curva de dedímero, anticoagular, só por conta de um resultado de exame laboratorial. Não há essa recomendação. E na radiológica, na avaliação radiológica, a radiografia tem seu papel, mas é bastante limitado, né? Eu vou mostrar a vocês o algoritmo de estratificação de tratamento do nosso serviço, se baseia exclusivamente nos achados da tomografia computadorizada. Terapêuticas gerais, né, para o paciente que é admitido. A hidratação é muito importante, né? A gente sabe que os trabalhos iniciais do grupo da Itália falavam para fazer uma estratégia mais fluido-restritiva pela possibilidade de edema pulmonar secundário, né? E isso a gente sabe hoje que leva mais à insuficiência renal. Então, você não pode esquecer de hidratar o paciente transplantado. A antibiótico terapia em casos graves deve ser feita universalmente, com beta-lactâmico associado a macrolídeo. Na nossa experiência, a gente tem usado basicamente o ceftriaxone com azitromicina. Lembrar que a claritromicina tem importante interferência nos níveis séricos dos inibidores de calcineurina. Oxigenoterapia, a ventilação não invasiva. A ventilação não invasiva, principalmente o catéter nasal de alto fluxo, parece ser uma alternativa muito adequada para o paciente transplantado, né? Já que a gente tem nos grandes estudos de ventilação não invasiva, o subgrupo de pacientes que mais se beneficia da terapia são os imunossuprimidos. Então, o catéter nasal de alto fluxo, pela sua eficácia e também pela sua menor aerolização, com menor possibilidade de contágio da equipe de saúde, parece ser uma estratégia adequada para pacientes selecionados. E a profilaxia de TEV, né? Não esquecer disso. Não é anticoagular os pacientes de forma corriqueira e só com base em resultado laboratorial. Não é isso. Mas buscar ativamente fenômenos trombóticos aos mínimos sintomas, ou mesmo rastreio, e não esquecer nunca da profilaxia. E esse é o organograma que a gente tem seguido no nosso serviço para nortear a terapêutica, né? Então, a gente é baseado nos achados de tomografia. Então, uma TC normal com menos de 25% de acometimento, sem hipoxemia ou febre alta. No paciente com menos de 60 anos pode manter a sua imunossupressão. No paciente com mais 60 ou mais, você interrompe o antimetabólito, que é o micofenolato, a azatioprina ou sirolimus, e reduz a dose do inibidor de calcineurina. Quando você tem acometimento maior do que 25%, mais ausência de hipoxemia ou febre alta, você interrompe o antimetabólito e mantém a dose do inibidor de calcineurina nos menores de 60 anos. Nos pacientes com 60 anos ou mais, você interrompe o antimetabólito e reduz o inibidor de calcineurina. E nos quadros graves, seja ele caracterizado por acometimento maior que 25% e a presença de febre alta ou hipoxemia,
Nos pacientes com menos de 60 anos, você interrompe a imunossupressão, deixando só uma dose de prednisona de 20 a 40 miligramas dia. Lembrar que isso tem uma razoável equivalência com a dose descrita no estudo inglês, de 6 miligramas por dia de dexametasona. Depois de 5 dias, se já melhor, retornar apenas o inibidor de calcineurina em dose baixa. Nos pacientes com 60 ou mais, você não pode brincar. Interrompa toda a imunossupressão e comece só o corticoide nessa dose. E não tenha pressa de retornar a imunossupressão. Outras terapêuticas, né, a cloroquina e a hidroxicloroquina, a gente sabe que elas prolongam o intervalo QT e aumentam os níveis séricos de inibidores de calcineurina, né? Então, não utilizamos no nosso serviço em nenhuma indicação de COVID por conta da eficácia não comprovada do tratamento e também pelos pacientes transplantados renais terem cardiopatia estrutural muitas vezes e além da interferência nos níveis séricos de inibidor de calcineurina. O ritonavir e lopinavir, né, drogas antivirais utilizadas para tratamento do HIV, elas causam aumento extremo nos níveis de inibidor de calcineurina, então não devem ser utilizadas, além de não terem eficácia comprovada. E outra terapêutica que não deve ser utilizada é o corticoide em dose alta, né? Então, doses de 250, 500 miligramas de metilprednisolona, elas claramente aumentam a viremia no paciente transplantado e não devem ser utilizadas. As outras drogas antivirais, o remdesivir e o inibidor da interleucina 6, o tocilizumab, tem só relato de caso em transplantado e o nosso grupo não usou em nenhuma vez. Então, a gente não consegue dar uma recomendação formal quanto a isso. E esse é o registro brasileiro da doutora Tainá, que eu falei, uma colega nefrologista lá do Ceará, e ela capitaneou essa iniciativa, né? Ela fez um registro brasileiro, então, eletrônico, 77 centros de transplante renal do Brasil contribuíram, totalizando até o momento, ela me mandou esses números hoje, 893 casos registrados de Covid em transplantados renais. Aqui a incidência dos sintomas, né? Então, mais de 2/3 tiveram febre, é o sintoma cardinal da infecção, né? Você vê que as outras apresentações são bem variáveis, né? Talvez aí só a tosse que seja frequente, acima de 50%, e todas as outras bem variáveis aí, como manifestações otorrinolaringológicas, gastrointestinais. Esse foi o manejo da imunossupressão em caso a caso, né? 1/3 dos pacientes não teve nenhuma alteração na imunossupressão, quase outro terço suspendeu totalmente a imunossupressão, e aí, a seguir, a modificação mais utilizada foi a suspensão dos antimetabólitos, né? Azatioprina, micofenolato e mTOR, ou mesmo sua redução. A redução ou interrupção do inibidor de calcineurina sozinho foi utilizado em uma minoria dos pacientes. E esses desfechos desses 893 pacientes com Covid do registro eletrônico. Hospitalização em quase 70%, metade desses 70%, 37%, foi em CTI, a maioria também evolui para necessidade de ventilação mecânica em 28%, diálise em 28%, perda do enxerto em 11% e uma mortalidade próxima a 30%, né? Então, mostrando que há, pelo menos nessa análise de pacientes que procuraram atendimento médico, né, você vê que grande maioria foi hospitalizada, né, 70%, uma mortalidade importante próxima a 30%. E isso é outro dado que eu queria mostrar para vocês, isso mostrando o impacto da epidemia na doação de órgãos, né? Então, acabou de sair o Registro Brasileiro de Transplante do segundo trimestre de 2020, e que compreende o período de abril, maio e junho desse ano, né? Então, quer dizer, o auge da epidemia no Sudeste, né, que é a região mais populosa do Brasil, e isso impactou diretamente, né? Uma queda de 26% no total de transplantes realizados, 27% no coração, 18,4% no rim, sendo que no rim doador vivo, 58,5% de queda. Eu lembro que em 15 de março, o Sistema Nacional de Transplante lançou uma portaria interrompendo as cirurgias de doador vivo, né? E essa portaria só foi vencer no final de maio, né? Então a gente ficou 15 dias de março e mais um mês inteiro de abril e maio sem poder fazer transplante de doador vivo, né? Então isso impactou bastante nesse número. O fígado não sofreu tanto pelo fígado ter pacientes mais graves e não ter a questão
do rim que você tem a diálise, né? Então, mal ou bem, o paciente pode ficar um tempo sem a necessidade do transplante, e a córnea, por ser um tecido, também caiu muito, 44%. Isso é a expressão gráfica disso, né? A gente vê claramente uma queda impressionante do número de transplantes realizados, né? Do rim, do fígado, coração e pulmão não dá para ver tanto, por ser um número menor, ele ficou um pouco fora de escala, mas também foram quedas expressivas, né? Então a gente tem aí um longo caminho para trilhar para a recuperação do Brasil como um todo após o Covid, e o Covid também foi catastrófico no transplante, tanto pela sua alta mortalidade em pacientes transplantados que adquiriram a doença, como também pela redução importante, né, em mais de 26% no número total de transplantes realizados, sendo essa redução mais significativa no transplante de coração e no transplante de rim com doador vivo. É isso, gente. Novamente, muito obrigado. Deixo aqui meu e-mail. Por favor, fiquem à vontade para me mandarem qualquer pergunta por ele. E, novamente, queria parabenizar a vocês por essa iniciativa desse congresso, e é muito importante a gente ter, dentro da graduação, esse entendimento e essa busca pelo transplante e pela doação de órgãos, tá? Um grande abraço a todos vocês.